O Salgueiro vai homenagear no Carnaval de 2026 a carnavalesca Rosa Magalhães, uma das mais importantes carnavalescas de todos os tempos, que nos deixou em 2024. O enredo se chama A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo, de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau. A gente já explicou num vídeo aqui, quando saiu o enredo, que esse título brinca com vários desfiles da Rosa Magalhães, inclusive com a homenagem que ela fez para o Fernando Pamplona, né, em 2015 na São Clemente. Fernando Pamplona, outro grande carnavalesco, que foi o mestre da Rosa Magalhães também no começo da carreira dela. Então quem quiser entender melhor esse título aí, pode procurar aí no canal, que tem vídeo falando sobre os desfiles que estão homenageados ou relembrados aí nesse título de enredo do Salgueiro. Vamos focar aqui na letra do samba, que é um samba que segue, evidentemente, o que propõe o enredo para homenagear a Rosa Magalhães. E esse enredo ele começa com um viés muito claro de exaltar a importância da leitura dos livros num processo de construção de um enredo. Porque a Rosa Magalhães valorizava muito isso. Então tem uma entrevista famosa da Rosa em que ela fala que quando ela vai fazer um enredo, a primeira coisa que ela faz depois que ela decide o tema era ligar na livraria e falar: me manda todos os livros que você tiver sobre o assunto tal. Então o enredo começa valorizando essa característica, né, de a partir dos livros, como diz a sinopse do enredo, do diálogo entre o artista e o livro, você construir um enredo, construir uma visualidade e um discurso. Então, dentro do enredo, o enredo ele é feito dentro de uma biblioteca. Ele imagina o narrador dessa história dentro de uma biblioteca, vendo os livros que vão contar a história da Rosa Magalhães, que vão contar os desfiles da Rosa Magalhães. Então, quando o primeiro verso do samba fala "eu viajei nos rococós da ilusão", esse viajei, ele tem esse sentido de viajar num livro, de abrir um livro e a partir desse livro viajar. E rococó, né, é um estilo artístico que vem da Europa do século XVIII, que foi um dos estilos que marcaram a identidade da Rosa Magalhães como artista e principalmente como carnavalesca. Então o rococó é um estilo com muito dourado, com muita opulência, com muito luxo, que retrata coisas da nobreza, que retrata coisas reais, que retrata coisas opulentas. Então é muito semelhante ao barroco, né, que também é outro estilo que marcou a identidade da Rosa Magalhães. Então eu viajei nos rococós da ilusão. Então uma viagem cheia de ilusão aí a partir dos livros que se abrem nessa biblioteca imaginada pelo Salgueiro, e são os rococós da ilusão, né? Esse estilo da Rosa Magalhães que esvai aí por esses livros, dos quais o artista que conduz essa narrativa vai guiar a história do Salgueiro. Arte que me inspirou. Então ele já se coloca como um narrador que se inspira por toda essa arte que ele encontra nesses livros, que é a arte que a Rosa Magalhães apresentou na Avenida por tantos e tantos anos. Reencontrei no mundo de imaginação memórias que você criou. Então ele está imaginando aqui essa viagem por essa biblioteca, né? Mas nessa viagem que é imaginada, mundo de imaginação, ele reencontra memórias que são reais, que são as memórias que a Rosa Magalhães construiu nos desfiles que ela fez aí por várias escolas ao longo da carreira dela. Dos livros, revi personagens, barrocas imagens. Então, de novo, nesse livro ele está vendo coisas reais. Essa viagem ela é imaginada, ela é ilusão, mas ela está relembrando coisas reais. Então, os personagens que fizeram parte dos desfiles da Rosa Magalhães, tanto personagens da vida real como personagens criados ou retirados ali das histórias de faz de conta, né, dos enredos da Rosa Magalhães, barrocas imagens, o estilo barroco que está muito vivo na cabeça de quem, né, de quem é seguidor da Rosa Magalhães do ponto de vista artístico, porque ela também foi a grande artista. Provavelmente ela foi a grande artista brasileira do século XX e XXI no que diz respeito à herança barroca na arte do Brasil, né? O que ela fez na Avenida marcou muito esse estilo artístico, não só no carnaval como fora dele também. Dos livros revi personagens, barrocas imagens e nobres lembranças. Esse nobres lembranças tem um duplo sentido aqui, né? Porque tem o sentido de ser uma lembrança nobre, uma lembrança assim das mais importantes que você pode ter, lembrar dos carnavais da Rosa Magalhães, mas nobres lembranças também a lembrança da nobreza que a Rosa Magalhães levou para a Avenida, em vários desfiles.
Então, só para dar dois exemplos, né, de desfiles muito famosos da Imperatriz, o Carnaval de 94, quando ela foi campeã com a Imperatriz Leopoldinense, com Catarina de Médicis na corte dos Tupinambás e Tabageres, né, que foi uma visita de um grupo de povos originários do Brasil para a realeza na França, e também o desfile de 96 sobre Carolina Josefa Leopoldina, que começa na Europa, depois tem a vinda para o Brasil, mas tem todo aquele ambiente de requinte, de nobreza, então também tem essa referência aí no Nobres Lembranças. Ao visitar meus sonhos de faz de conta, me desenhei criança, voltei a ser feliz. Aqui quando fala ao visitar meus sonhos de faz de conta, tá falando de certa forma também do próprio enredo, né, que cria ali um faz de conta, uma coisa imaginada, mas também o faz de conta que a Rosa Magalhães criou algumas vezes na Avenida, mas principalmente no desfile de 2005 da Imperatriz Leopoldinense, que falava sobre contos infantis, sobre histórias infantis, que era o próprio enredo, era um conto criado pela Rosa Magalhães, né, misturando literatura de cordel e os contos de fadas europeus e tal. É um desfile muito famoso também, então também tem uma referência a isso. Então, ao visitar esses sonhos de faz de conta, tanto os desse enredo como os da Rosa Magalhães, que são vistos nesse sonho, né, nesse delírio que o enredo propõe, me desenhei criança, né? Então esse narrador se veste de criança de novo, voltei a ser feliz, como esse narrador era na época em que tinha esses sonhos de faz de conta ali diante dele nos desfiles feitos pela Rosa Magalhães. E aí vem o refrão do meio, que assim como acontece no caso do título do enredo, o legal aqui é você ouvir e ficar percebendo quantos desfiles você puder, assim, né? Quantas referências você conhece quando você ouve esse refrão do meio. Vamos ouvir, na volta eu digo aqui quais as que eu tenho. Que tititi é esse pelo mundo a me levar? Naveguei sem sair do meu lugar. Aportei no dia 22 de abril, a sombra de um pau-brasil. Que tititi é esse pelo mundo a me levar? Tititi é o Tititi do Saputi, que é o enredo de 87, que a Rosa fez lá na Estácio de Sá, que depois foi novamente levado para a Avenida em 2007, aí já não com a Rosa Magalhães, né, mas o enredo original é dela, e que é um enredo que deu um samba, né, que tititi é esse que vem da Sapucaí, tá danado, tá cheirando a Saputi, foi um refrão muito famoso na época, e até hoje é cantado aí pelas quadras de escola de samba Brasil afora, porque foi muito inteligente de pegar o saputi, né, a fruta saputi, e mostrar toda a viagem que ela fez pelo mundo, até as gomas de mascar, que já estavam em alta lá em 87. Então é um enredo muito famoso, e o tititi vem do título, né, o Tititi do Saputi, que era o enredo, que era o título do enredo da Estácio em 87. E por que pelo mundo a me levar? Porque é o momento do enredo em que esses livros que esse narrador está vendo nessa biblioteca delirante e imaginada, eles mostram como a Rosa Magalhães viajou pelo mundo inteiro, né? Pelos vários países pelos quais os enredos da Rosa passaram. Então, desde a Europa, desde a nobreza europeia, desde a corte francesa, no caso do desfile já citado de 94, Viena, no caso da Carolina Josefa Leopoldina, em 96, tem também o Maurício de Nassau, com a herança holandesa aqui no Brasil, teve Angola na Vila Isabel em 2012, enfim, são vários passeios. Então, que tititi é esse pelo mundo a me levar? Então, veja, o tititi é do enredo do Saputi, mas ele é usado aqui nesse verso com um outro sentido, né? Então, que tititi é esse que vai me levando pelo mundo, pelos vários enredos da Rosa Magalhães que viajaram pelas culturas internacionais? Que tititi é esse pelo mundo a me levar? Naveguei sem sair do meu lugar. Como os enredos da Rosa eles eram essencialmente históricos e histórias lá de trás, de muito lá de trás, né, século XV, XVI, XVII, XVIII, enfim, essa viagem ela era feita muito a partir da ideia de navegação, né, as viagens marítimas. Então navegou-se pelo mundo inteiro sem sair do lugar, estando ali sempre na Sapucaí, no Rio, vendo os desfiles da Rosa Magalhães. Aportei no dia 22 de abril a sombra de um pau-brasil. Então quer dizer, navega, e aporta onde? Aqui no Brasil, no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, e que é o enredo de 2000 da Imperatriz campeão do Carnaval, que se chamava Quem Descobriu o Brasil Foi Seu Cabral, no dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Foi com esse enredo, contando a história do descobrimento do Brasil,
que a Rosa Magalhães e a Imperatriz Leopoldinense foram campeãs do Carnaval dos 500 anos do Brasil lá em 2000. Aportei no dia 22 de abril A Sombra de um Pau-Brasil, que aí já é outro enredo da Imperatriz Leopoldinense, o enredo de 2004, que é um dos enredos que a Rosa Magalhães magistralmente driblou o patrocínio. Porque o enredo era Cabo Frio, era a cidade de Cabo Frio, era um enredo CEP, como a gente diz, né? Cidade, estado ou país. E a Rosa descobriu que Cabo Frio era um dos portos fundamentais no território onde hoje está Cabo Frio, né? Havia um porto que era fundamental no transporte do pau-brasil, da madeira da árvore pau-brasil, do Brasil para a Europa. Então, ao invés de fazer um enredo sobre Cabo Frio, ela fez um enredo sobre o vermelho do pau-brasil, sobre o pau-brasil. Então, ela contou toda essa história para, de alguma forma, falar de Cabo Frio. Fez um enredo muito mais cultural do que de divulgação da cidade, numa das sacadas que ela tinha para driblar esses patrocínios. Então, aportei no dia 22 de abril, tá falando do desfile de 2000, A Sombra de um Pau-Brasil já é o desfile de 2004 da Imperatriz Leopoldinense, que chamava Bresail, falava aí do vermelho, do pau-brasil, enfim. Aí sai do refrão do meio, entra-se no momento em que essa viagem, né, nessa biblioteca de sonho aí do enredo, fala sobre a brasilidade da obra de Rosa Magalhães. Então viajou pelo mundo inteiro, mas ela foi essencialmente uma artista que falou das coisas do Brasil e que foi muito empenhada em construir uma identidade nacional, ou em procurar o que é a identidade nacional, o que faz o ser brasileiro, né? O que é fundamental na construção da nossa identidade. Então, assim descobri meu país, assim como fazendo aquela viagem toda. Que tititiés pelo mundo a me levar, naveguei sem sair do meu lugar. Aportei no dia 22 de abril, no descobrimento do Brasil, a sombra de um pau-brasil, a árvore que nos define como nação. Assim descobri meu país. Fauna e flora pelo seu olhar. Então aqui já é, na verdade, o narrador falando, né? Então assim descobri meu país, quem descobriu aí no verbo como está colocado não é exatamente a Rosa, né? É o narrador. Com as viagens que a Rosa fez, que fizeram esse narrador aportar no dia 22 de abril A Sombra de um Pau-Brasil, ele descobriu o país dele, né? No caso descobriu o Brasil. Fauna e flora pelo seu olhar. Seu quem? Seu da Rosa Magalhães. A partir do olhar da Rosa, ele descobriu fauna e flora brasileira, que é uma referência principalmente ao desfile de 99 da Imperatriz Leopoldinense, que inicia o tricampeonato da Imperatriz, né, 99, 2000, 2001, que eu vou até pegar aqui porque eu acho que ninguém sabe falar esse título de enredo sem fazer uma colinha, né? Eu pelo menos tenho dificuldade. Brasil mostra sua cara em Teatrum Rerum Naturalium Brasiliae, que é o enredo da Rosa Magalhães, que fala sobre as expedições que foram feitas a mando de Maurício de Nassau, né, por pintores holandeses que vinham ao Brasil para retratar as paisagens naturais e a vida brasileira. Então, esses quadros, eles até hoje são documentos históricos importantíssimos sobre a história do Brasil, e a Rosa fez um enredo sobre isso, porque muita coisa que a gente sabe sobre a fauna e a flora do Brasil, sobre como elas eram constituídas originalmente, lá naquele período das invasões holandesas no Brasil, a gente sabe por esses quadros. Então, é um enredo de muita valorização da diversidade natural do Brasil, né, da fauna e flora principalmente, que vem dessa pesquisa que a Rosa fez sobre esse trabalho orientado por Maurício de Nassau, mas feito por pintores holandeses que vieram ao Brasil e retrataram toda essa exuberância. E aí na sequência fala assim: os donos da terra Brasilis, um jegue me fez balançar. Os donos da terra Brasilis é uma referência aos povos originários, sempre muito importantes na obra da Rosa Magalhães, né? Ela foi uma artista que sempre trouxe esse Brasil que existe antes do nascimento oficial do Brasil como fundamental para a construção da identidade brasileira, né? Do que é o povo brasileiro de fato, a importância das populações que já estavam aqui antes do descobrimento oficial na construção do que é esse ser brasileiro. Então isso vai aparecer no enredo de 94, que eu já citei, no enredo de 96, que eu já citei, no enredo de 99 de certa forma, de 2000, mas principalmente também 2002, que é outro enredo que dribla ali um patrocínio que era no caso de Campos dos Goitacazes, 2004 também, enfim, por aí vai.
Um jegue me fez balançar, que aí é uma referência àquele que, na minha opinião, é o enredo mais genial da carreira da Rosa Magalhães, que é o enredo de 95 da Imperatriz Leopoldinense, que era também um enredo patrocinado para falar do Ceará, e a partir dessa necessidade de falar do Ceará, a Rosa descobriu que Dom Pedro II, que era sempre muito preocupado com a ciência, com o desenvolvimento científico e tal e coisa, ele ordenou uma expedição para ir para o Nordeste, principalmente para o Ceará, porque acreditava-se que o Ceará guardaria um Eldorado cheio de riquezas minerais, aquela coisa toda. E ele foi orientado por estudiosos europeus, aquela coisa toda, a importar camelos da Argélia para que eles levassem, né, os homens na expedição, para aguentar o calor do sertão nordestino, aquela travessia dura que seria para fazer essa expedição. A solução seria importar camelos da Argélia. Os camelos vieram e não se deram bem, assim, um deles inclusive transportava Gonçalves Dias, o poeta que fazia parte dessa expedição, quebrou a perna em 5 léguas, assim. Então os camelos não aguentaram. A sinopse daquele enredo de 95 fala que os camelos não se deram bem com os cearenses e os cearenses não se deram bem com os camelos. E por que ela contou essa história? Para valorizar o que é nosso, o que é brasileiro, a partir da figura do jegue. O enredo dizia, né? Enquanto eles estavam importando os camelos, o jegue estava lá quietinho, esquecido, transportando o sertanejo todos os dias e tal. E a partir daí, os compositores daquele samba enredo da Imperatriz de 95 fizeram aquele refrão maravilhoso, né, genial, que é: balançou, não deu certo não, pois não passou de ilusão. Eles trouxeram o balanço do deserto, mas não é o gingado certo para cruzar o nosso chão. E aí depois fala: o jegue escondido na história ajuda o sertanejo a tocar seu dia a dia. E aí arremata dizendo, né: mas vale a simplicidade a buscar mil novidades e criar complicação. Esquecendo o bom e o útil, renegar o que é nosso gera insatisfação. Ou seja, tendo que falar do Ceará, ela descobriu uma história de camelos argelinos que não souberam cruzar o chão do sertão nordestino para valorizar o jegue e, a partir disso, valorizar as coisas brasileiras. Então o jegue me fez balançar tem uma referência aí a esse desfile marcante também, campeão do Carnaval de 95 pela Imperatriz Leopoldinense. Que, aliás, era também outro nome de enredo genial, que, aliás, era uma das grandes coisas que a Rosa sabia fazer, além de tudo, era dar nome para os enredos dela, né? Mas vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará. É genial esse título de enredo, né? Vale sempre a gente lembrar esse talento que ela tinha também para batizar os seus temas. Então, depois que traz esse verso aí, relembrando esse carnaval inesquecível, campeão em 95 pela Imperatriz Leopoldinense, nas prateleiras do lado de cá do Equador, devorei a nação. Aqui tem referência a 2 desfiles da Imperatriz Leopoldinense, mas antes de falar disso, é importante pontuar, né, pegar aí o seguinte: das prateleiras, por quê? Porque não vamos nos esquecer que estamos numa biblioteca imaginada, né? Uma biblioteca de ilusão. Então, nas prateleiras do lado de cá do Equador, ou seja, debaixo da linha do Equador, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, nessas prateleiras onde se pensaram, né, várias pessoas, não só a Rosa, mas vários outros pensadores das coisas brasileiras pensaram o que é o Brasil, nessas prateleiras devorei a nação. Por que eu falei que tem 2 enredos da Imperatriz aqui? Porque um deles é o enredo de 92 da Imperatriz Leopoldinense, que marca o começo da passagem mais vitoriosa da Rosa pela Imperatriz, que é essa que começa em 92 e só vai terminar lá em 2009. E no meio dela tem os títulos de 94, de 95, de 99, de 2000 e de 2001. São 5 títulos pela Imperatriz Leopoldinense nessa passagem. E o enredo de 92, que é o enredo que começa essa história, se chama Não Existe Pecado Abaixo do Equador, porque era o enredo que falava sobre os 500 anos do descobrimento da América, em 1492. Então, do lado de cá do Equador, referência a isso. Devorei a nação tem uma referência àquele desfile lá de 2002 que eu mencionei, aquele de Campos dos Goytacazes, porque foi talvez o enredo mais polêmico da Rosa no que diz respeito ao diálogo com os patrocinadores, porque nesse caso deu problema, porque o pessoal em Campos não gostou, porque o enredo era patrocinado para falar de Campos dos Goytacazes e a Rosa sempre, né, à frente do tempo dela, pegou Campos dos Goytacazes, falou sobre os povos originários goitacazes. E a partir daí foi
terminar o enredo lá no movimento modernista, no tropicalismo, né? O enredo se chamava Goitacazes, Tupi or Not Tupi na South American Way, né? Então que começava lá nos Goitacazes e terminava no movimento tropicalista, no movimento modernista, que tem essa coisa de pegar essa identidade brasileira dos povos originários para construir uma arte 100% nacional, construir um movimento artístico 100% nacional. Vamos lembrar que 2002, né, era o ano em que se comemorava também 80 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Então tinha esse gancho também. E aí lá no meio de tudo isso tinha assim um fiapo de Campos dos Goitacazes no enredo. Mas essa coisa do devorar a nação tem relação com o movimento modernista e com o movimento tropicalista também, porque são movimentos ligados à ideia de antropofagia, né? De devorar para construir essa identidade nacional. Então essa palavra devoração da nação, ela tem relação com isso e no caso estava ligada aí ao enredo. O que os Goitacazes especificamente tinham a ver com isso? Porque os Goitacazes eram canibais, né? Então começava naquela devoração literal, né, do europeu, que assustava, que assombrava a Europa, né, com os Goitacazes que comiam gente, aquela coisa toda. Começava ali e terminava na questão, para usar aqui a expressão do samba, né? Mais tarde, essa mistura brasileira, a Tropicália originou. Tem Iracema em Ipanema, alegria geral, eu sou também Carmen Miranda no meu carnaval. Que aí já era o sentido de devoração do país que o movimento tropicalista, inspirado no movimento modernista e com a antropofagia sobre tudo isso, colocavam também. Então são essas duas referências aí nessa passagem. E arremata essa estrofe falando: andar na ouvidor virou caso de amor pro meu coração. Que é um enredo da Rosa Magalhães que fala sobre a Rua do Ouvidor. Ele faz parte desse momento do enredo, por quê? Porque mostra como a Rosa enxergava a brasilidade em tudo, né? A ponto de fazer um enredo sobre uma rua do centro do Rio, que é a Rua do Ouvidor. Mas que fecha também essa narrativa, por quê? Porque foi o último carnaval que a Rosa fez como carnavalesca no Salgueiro, em 91. Como carnavalesca titular, ela tem uma passagem curta pelo Salgueiro, de 2 carnavais, 90 e 91. E 91 é Me Maço se não passo pela Rua do Ouvidor. E tem um verso desse samba do Salgueiro que fala: essa Rua do Ouvidor virou caso de amor do meu Rio. Por isso o samba traz, agora o samba do Salgueiro, homenageando a Rosa Magalhães em 2026, termina essa estrofe falando: andar na ouvidor virou caso de amor pro meu coração. E aí na sequência tem o setor final, que é o legado da Rosa Magalhães pro carnaval, o que ela representa pro carnaval. E é o momento em que se revela também quem, afinal de contas, é esse narrador que entrou nessa biblioteca de sonho, de ilusão, que abriu esses livros todos, que fez essas viagens todas, que conheceu o Brasil, que voltou a ser feliz relembrando personagens e desfiles da Rosa Magalhães. Quem é essa pessoa que nos conduz nessa história? Isso fica claro aí nesse final do samba. Você me fez amar a festa e eu virei carnavalesco. Sonhei ser rosa, te faço enredo. Extra, você me fez amar a festa. Tantos alunos por aqui, segue o legado na Sapucaí. Mestra, você me fez amar a festa. Todo mundo chama a Rosa Magalhães de professora, né? Então o samba é também trazendo essa questão, essa reverência como mestra, você me fez amar a festa. E eu virei carnavalesco, sonhei ser rosa, te faço enredo. Ou seja, é um menino que começou a ver carnaval encantado pelos desfiles da Rosa Magalhães, que a partir do trabalho da Rosa passou a amar a festa, amar o carnaval, virou carnavalesco. Quando virou carnavalesco, sonhou ser Rosa Magalhães e agora faz de Rosa Magalhães enredo no grupo especial do Carnaval do Rio. No caso, o Jorge Silveira, que é carnavalesco do Salgueiro, é um discípulo de Rosa Magalhães, assim, de maneira muito confessa, muito clara e muito marcante. E aí quando repete, mestra, você me fez amar a festa. Tantos alunos por aqui, segue o legado na Sapucaí. Por quê? Porque não é só Jorge Silveira que bebe da fonte de Rosa Magalhães. Então vários dos carnavalescos modernos, inclusive, né, dessa nova geração que está tomando conta do carnaval, tem relação com o trabalho da Rosa Magalhães, direta ou indireta. Então você tem, por exemplo,
O Tarcísio Zanon, que é carnavalesco da Viradouro, chegou a trabalhar com a Rosa Magalhães como carnavalesco, os dois dividindo o Carnaval da Estácio em 2020. O Leandro Vieira, da Imperatriz Leopoldinense, nunca escondeu a sua profunda admiração pela Rosa Magalhães. Então tem um pouco de Rosa em Gabriel Haddad e Leonardo Bora também, que estavam na Grande Rio e agora estão na Vila Isabel. Enfim, praticamente todo carnavalesco que vem depois da Rosa Magalhães, direto ou indiretamente, é um aluno, é um discípulo de Rosa Magalhães. Também por isso essa referência muito legal e muito bonita aí nesse trecho do samba. E aí o refrão principal diz: Olelê, eis a flor dos amanhãs, a 10ª estrela brilha em Rosa Magalhães. Bom, o Salgueiro está perseguindo desde 2009 a 10ª estrela, né, o 10º título, tem 9 títulos, então está dizendo que a 10ª estrela vai brilhar aí na Rosa Magalhães para o Salgueiro ser campeão. Mas esse olelê, não só em letra como em melodia, ele puxa o desfile de 71 do Salgueiro, que é Festa para um Rei Negro, que é aquele samba famoso, cantado no mundo inteiro, literalmente, né? Que é olelê, olalá, pega no ganzê, pega no ganzá, que tem a ver com a Rosa Magalhães. Mas, a Rosa Magalhães não trabalhou como carnavalesca do Salgueiro só em 90 e em 91? Sim, mas em 71, a Rosa começou a trajetória dela no carnaval auxiliando esse carnaval de 71 do Salgueiro. Antes de virar carnavalesca, de fato, titular das escolas de samba, primeiro na Beija-Flor, depois Portela, Império Serrano, enfim, ela foi assistente no Salgueiro de um quarteto de carnavalescos que não era qualquer coisa, né? Que era Fernando Pamplona, homenageado pela Rosa Magalhães em 2015 na São Clemente, Arlindo Rodrigues, homenageado pela Rosa Magalhães na Imperatriz em 2022, Joãozinho 30 e Maria Augusta, que também infelizmente nos deixou há pouco tempo. Esse era o quarteto de carnavalescos do Salgueiro e ainda tinha uma menina chamada Rosa Magalhães começando ali. O Fernando Pamplona sempre chamou a Rosa de Rosinha, tinha um carinho assim imenso pela Rosa Magalhães, porque ele viu a Rosa desabrochar ali no Salgueiro em 71, depois ganhou aí o Brasil e o mundo. Então esse olelê, puxando o olelê do samba de 71, é porque, embora não conste como carnavalesca daquele desfile, a Rosa trabalhou em Festa para um Rei Negro, que é o desfile de 71, campeão do carnaval. Festa para um Rei Negro, campeão do carnaval de 71. Então, olelê, eis a flor dos amanhãs, né, brincando aí com o nome Rosa e dizendo que ela é a flor que vai continuar aí no futuro, nos amanhãs do carnaval, ainda com esse legado muito presente. A 10ª estrela brilha em Rosa Magalhães, onde o samba é primavera, que floresce em fevereiro. Então o samba é a primavera que vai florescer, né, no carnaval. Onde é isso? É o Salgueiro, cujo lema, né, cuja frase que define o Salgueiro desde essa época da Revolução Salgueirense, lá dos anos 60 e 70, é nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, nem melhor nem pior, Salgueiro. E aí fecha essa bonita homenagem para Rosa Magalhães no desfile que vai encerrar o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez na história do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O Salgueiro vai encerrar um carnaval. Já encerrou noites de desfile, mas fechar mesmo o carnaval, se a última escola passar pela avenida num carnaval, o Salgueiro não fecha desde 72 e vai fechar esse ano, vai ser a última escola da terça-feira de carnaval.